Deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho. Assim todos os dias você receberá as notificações de novos vídeos do nosso canal. Vamos para o vídeo. Meu nome é Jennifer Pérez. Eu tenho 15 anos. É difícil para um adolescente, como eu vir até você e reconhecer meus próprios erros. Mas com a ajuda do Espírito Santo, ele me ajudará e me dará a força de que preciso. Em primeiro lugar, quero dizer que isto é para a honra e glória do meu Senhor Jesus Cristo. Não quero dizer nenhuma doutrina ou inventar nenhuma nova doutrina. Só vou contar o que vi, o que ouvi e o que senti. Gostaria de contar um pouco sobre minha família. Meus pais são cristãos e sempre me ensinaram bons exemplos e o caminho do Senhor. Me tornei cristão há 3 anos, quando aceitei o Senhor com o irmão Nick Cruz. Andei nos caminhos do Senhor por 2 anos. Mas quando comecei o ensino médio, comecei a ficar rebelde e deixei o caminho do Senhor. Eu era rebelde com meus pais e me envolvi com drogas. Meus amigos me ensinaram a fazer essas coisas. Eu pensava que era cristão e que traria meus amigos para serem cristãos. Mas em vez disso, eles me trouxeram de volta ao mundo. Eu estava sendo rebelde com meus pais, e eles achavam que era apenas algo que adolescentes passam. Mas, na verdade, foi o que as drogas me fizeram fazer. Os espíritos malignos entraram em mim, foi quando eu estava sendo rebelde com eles. Eles eram rígidos comigo, nunca me deixavam sair, nem mesmo passar uma noite na casa de um amigo. Eu sempre tive que fazer tudo sorrateiramente ou pelas costas deles. Eu faltaria à escola. Eu mal iria à escola, só para manter meu hábito. Eu estava a ponto de me viciar, mas o Senhor me tirou de tudo isso. Como eu disse, eu era um cristão. Meu testemunho começa em 2 de maio de 1997. Eu tinha um amigo, e éramos apenas amigos, nada mais, e ele sabia disso. Eu pensei que o tinha conhecido, mas na verdade, eu realmente não sabia quem ele era. Naquela noite, ele me ligou e perguntou se eu poderia sair. Meus pais não estavam em casa. Eles estavam em uma reunião de oração como toda sexta-feira. Eu disse a eles que queria ficar em casa porque me sentia doente. Eu também estava bravo com eles porque eu tinha planos de sair naquela noite com um amigo diferente. Mas meus pais não me deixaram ir. Então eu pedi para ficar em casa, e eles me deixaram. Quando eles foram para a reunião de oração, meu amigo me ligou. Ele disse: "Por que você não sai? Todo mundo está saindo." Eu pensei comigo mesmo: eu não quero ser desobediente aos meus pais, mas talvez se eu fugir, então foi o que eu fiz. Naquela noite, quando meus pais chegaram em casa, eles adormeceram. Eu estava pronto para fugir, então liguei para meu amigo e disse-lhe para esperar por mim na esquina da minha rua. Eu disse a ele para não passar pela minha casa, porque isso poderia acordar meus pais e estragar tudo. Então coloquei travesseiros embaixo do cobertor e saí pela janela. Eu moro em uma casa de 2 andares, e todas as janelas da minha casa têm parafusos. Mas como meus pais confiavam em mim, minha janela não tinha parafusos. Então aproveitei a confiança dos meus pais. Como moro em uma casa de 2 andares, pulei do telhado e caí no chão. O Senhor tinha tudo planejado, porque eu poderia ter quebrado minha perna, e isso teria parado tudo que o Senhor havia planejado para mim. Desci a rua e meu amigo já estava lá. Mas quando entrei no carro, vi 3 caras e uma outra garota. Pensei comigo mesmo: não vou fazer nada, sim, vou ficar chapado, usar drogas, beber. Mas quando há 3 caras e uma outra garota, eu temia que eles pudessem tirar vantagem de mim. Mas entrei no carro e saímos. Antes, quando eu estava falando com meu amigo ao telefone, ele disse que iríamos passear pela cidade. Eu disse: ok, parece divertido, por isso fui. Nunca pensei que ele fosse me levar para um motel. Foi para lá que me levaram. Quando chegamos lá, eles me deixaram em uma lavanderia pertencente ao motel. Eles nos disseram para esperar lá. Eles disseram que iam buscar outro amigo. Eu disse ok, mas acho que eles saíram para alugar um quarto. Quando eles voltaram e nos pegaram, eles nos levaram para aquele quarto. Eles disseram:
Não se preocupe, confie em nós. Não vamos fazer nada, vamos apenas esperar o nosso outro amigo chegar, e depois vamos todos juntos. Então eu confiei nos meus amigos. Pensei que eles nunca iriam me machucar. Mas na verdade eu realmente não sabia quem eram meus amigos. No começo, estávamos apenas conversando, então eu disse: enquanto esperamos, por que não pegamos algo para beber? Compramos 3 Sprites e voltamos para a sala. Eles começaram a despejar o Sprite em copos. Não trouxeram sacola nem nada que parecesse suspeito, que me fizesse pensar que iam colocar alguma coisa na minha bebida, ou fazer alguma coisa comigo. Tudo parecia inocente. Fui ao banheiro arrumar meu cabelo e fazer coisas de menina, e quando saí minha xícara já estava servida. Coloquei um chiclete na boca, morango, e bebi o que pensei ser meu Sprite. Depois disso não sei o que aconteceu. Mas quando pude ver, senti meu espírito sair do meu corpo. Eu já estava no hospital. Eu vi os médicos e enfermeiras ao meu redor. Quando eu estava fora do meu corpo, eu vi meu corpo na cama. Você sabe como você se olha no espelho, você vê um reflexo. Mas não vi reflexo de mim mesmo, vi meu corpo ali na cama. Quando me virei, havia 2 homens vestidos de vermelho, vêm em nossa direção, e eles me agarraram, um em cada braço. Eles me levaram para um lugar, e quando eu olhei para ver onde eu estava, era o céu. A primeira coisa que vi foi uma grande muralha. Era branco e esticado tanto que não tinha fim. No meio da parede havia uma porta comprida, mas estava fechada. No Antigo Testamento, Moisés fala do tabernáculo e descreve suas características. E eu me lembrei disso, e vi que a parede se parecia com isso. Bem ao lado da porta, havia uma cadeira grande, e havia uma cadeira menor do lado direito, e pareciam feitos de ouro. Do meu lado direito, havia uma grande porta preta, estava tão escuro ao redor, mas eu sabia que era uma porta por causa da maçaneta. Era uma porta feia. Mas do meu lado esquerdo havia um paraíso, havia árvores, uma cachoeira de águas cristalinas e grama. Era um lugar tão pacífico, mas não havia ninguém lá. Olhei e vi o Pai na minha frente, não pude ver o rosto dele, porque a sua glória era tão grande, tão brilhante, brilhava e iluminou todo o céu. Sua glória tornou tudo brilhante. Não havia sol, nem lua, nem estrelas, ele era a luz. Eu vi seu corpo, e seu corpo estava com o Filho, eles estavam um dentro do outro, eles estavam juntos, você podia ver a separação deles. Mas eles estavam um dentro do outro, eles estavam juntos. Bem ao lado deles estavam 2 anjos, Gabriel e Michael. A razão pela qual eu sabia o nome deles era porque estava escrito em suas testas em dourado. Quando eu estava na frente do Pai, eu me sentia sujo. Caí de joelhos e chorei. Eu tinha muita vergonha de mim. Mesmo se eu pudesse ver seus rostos, eu não queria, porque eu tinha vergonha de mim mesmo. Enquanto eu estava ali na frente do Senhor, Ele me mostrou um filme da minha vida, desde o início até agora. Ele me disse que a parte mais importante foram as coisas que fiz depois que fui salvo. Disse aos meus amigos que era cristão, mas na verdade não mostrei meus frutos. E ele me disse que eu estava destinado a ir para o inferno. O anjo Gabriel veio e me agarrou pelo braço. Ele me levou até aquela porta preta feia que eu nem queria olhar. Tentei me conter, mas estava em espírito e passamos pela porta. Quando eu estava do outro lado da porta, estava escuro ao redor, eu não conseguia nem me ver. Então começamos a cair muito rápido, como uma montanha-russa. Enquanto eu caía, estava ficando cada vez mais quente. Fechei os olhos. Eu não queria ver onde estávamos. Quando paramos, abri os olhos e estava em uma grande estrada. Eu não sabia para onde isso leva, mas a primeira coisa que senti ali foi sede. Eu estava com muita sede. Eu ficava dizendo ao anjo: estou com sede, mas era como se ele nem me ouvisse. Comecei a chorar, e quando as lágrimas correram pelo meu rosto, elas evaporaram completamente. Havia o cheiro de enxofre como pneus queimados. Tentei cobrir o nariz, mas isso tornou ainda pior. Todos os meus 5 sentidos eram muito sensíveis. Quando tentei me cobrir,
pude sentir ainda mais o cheiro do enxofre. Além disso, todos aqueles pelinhos nos meus braços simplesmente desapareceram. Senti todo o calor, estava muito quente. Quando comecei a olhar ao redor, vi pessoas sendo atormentadas por demônios. Havia uma senhora ali sofrendo, um demônio a torturava. Este demônio cortaria sua cabeça e com sua longa lança ele a esfaquearia em todos os lugares. Ele não se importou. Em seus olhos, em seu corpo, em seus pés, em suas mãos, ele não se importava. Então ele colocava a cabeça dela de volta em seu corpo, e a esfaqueava e esfaqueava. Ela iria chorar com gritos de agonia. Então eu vi outro demônio. Esse demônio estava torturando um jovem de 21 a 23 anos. Este homem tinha uma corrente em volta do pescoço, e estava parado na frente de um poço de fogo. Este demônio o esfaquearia em todos os lugares com uma longa lança, em seus olhos, em todos os lugares. Então o demônio o agarraria pelos cabelos e com as correntes ele jogaria este homem neste poço de fogo. Então o levaria de volta e o esfaquearia e o esfaquearia. Isso acontecia continuamente, e toda vez que ele entrava naquele poço, eu não conseguia ouvir seus gritos. Mas quando o demônio tirava, ele gritava de agonia. Tentei tapar os ouvidos porque o som era tão horrível, mas ainda podia ouvir. Minha audição estava mais sensível. Olhei para outro demônio, e esse demônio era feio. Os outros dois eram feios, mas esse era o mais feio. Ele tinha características de muitos animais diferentes. Não consigo nem explicar com palavras. Ele andava por aí e assustava as pessoas, e as pessoas ficavam realmente assustadas. E então eu vi outro demônio, mas esse demônio era um lindo demônio. Ele parecia um anjo de Deus, mas não era. A diferença entre os anjos de Deus e os demônios era que o demônio não tinha seu nome escrito na testa com ouro, mas os anjos de Deus tinham. Depois disso, olhei de volta para o anjo Gabriel, e ele estava olhando para cima. Achei que ele não queria ver os outros sendo torturados. Eu pensei comigo mesmo, por que ele ainda está aqui? Eu não deveria estar lá esperando minha vez de ser torturado? Eu também estava com sede. E eu clamei ao anjo: estou com sede, estou com sede. Acho que ele me ouviu porque olhou para mim, e ele disse: o Senhor vai te dar mais uma chance. Imediatamente quando ele disse isso, toda a minha sede, toda a minha agonia, toda a minha dor, simplesmente foi embora. Eu me senti em paz. E então ele me agarrou pela mão e estávamos prestes a nos levantar. Mas de repente ouvi meu nome sendo chamado: Jennifer, me ajude, me ajude. Olhei para baixo. Eu queria ver quem era, mas quando o fiz, as chamas bloquearam seu rosto. Parecia a voz de uma menina. Eu só podia ver suas mãos estendidas. Queria que eu a ajudasse. Eu tinha tanto desejo de ajudá-la. Quando tentei, não consegui, porque minha mão passou direto pela dela. Eu queria tanto ajudá-la, mas você vê, ela não tinha nenhuma esperança. Eu não pude ajudá-la. E então olhei em volta e vi meus amigos, pessoas que eu conhecia e outras pessoas. Eles pareciam familiares, mas eu não sabia quem eles eram. Eu não conhecia a vida deles, mas quando vi amigos da minha escola lá me doeu. Eu pensei comigo mesmo, talvez o mau testemunho que eu estava dando a eles, de dizer que eu era cristão, mas voltar atrás, fez com que eles não quisessem saber sobre Deus e se afastassem dele. Talvez tenha sido eu que lhes trouxe sua. Isso foi o que eu pensei. Eu vi que no inferno não há tempo, não há passado, presente, futuro, tudo é igual, e eles estão destinados a ir para lá. Mas como eu disse no começo, eu não quero inventar nenhuma doutrina, mas foi isso que eu vi deles. As pessoas que eu vi lá ainda estão vivas hoje. Então o anjo me levou de volta à presença de Deus. Quando eu estava diante dele, eu estava de joelhos chorando e chorando. Eu ainda não queria olhar para o seu rosto, porque eu estava envergonhado de mim mesmo. Mas o Senhor, com tanta doçura em sua voz, disse: eu te amo. Seu amor é exatamente como ele ama você que está me ouvindo. Mas ele disse isso diretamente para mim. Ele disse que me perdoou por tudo que fiz quando o ofendi. Ele me perdoou.
Deus olhou para mim e me mostrou muitas coisas. Ele me mostrou o mundo, a Terra. Ao redor da Terra, eu vi algo macio, como a camada de ozônio, estava ao redor do mundo, parecia muito macio, e eu tinha tanta vontade de tocá-lo. Quando toquei, percebi que era o Espírito Santo, porque me batizou e comecei a falar em outras línguas. Durante esse tempo, olhei para cima e muitos espíritos malignos saíram de mim. Quando eu ficava chapado e usava drogas, isso mexia com minha mente e abria portas, e esses espíritos malignos entravam em mim. Eles me torturariam. A maneira que eu iria agir não era realmente eu, eram os espíritos malignos dentro de mim. A palavra de Deus diz que quando sua casa é limpa, os espíritos malignos tentam voltar trazendo outros 7 espíritos malignos. Minha casa estava limpa quando fui salvo. E eu vi esses espíritos malignos quando eu estava sendo batizado. Eles têm 7, e aqueles têm outros 7, e aqueles têm outros 7. E eu não conseguia nem contar todos. Mas o Senhor me limpou de todos aqueles espíritos malignos. Ele também me mostrou o futuro. Ele me mostrou a terra, e como as coisas iriam acontecer, eventos que iriam acontecer. A visão que me foi dada era de agora até o arrebatamento. Ele não me mostrou o arrebatamento, mas ele me mostrou as coisas que iriam acontecer antes disso. A cada dia estamos chegando cada vez mais perto, e estou lhe dizendo que o arrebatamento está próximo. Você precisa examinar a si mesmo, sua vida, e se perguntar: estou pronto para ir com o Senhor? O Senhor me mostrou isso, mas ele me disse para não contar a ninguém, mas esperar e ver que o fim está próximo. Não quero tentar a Deus, por isso não lhe direi o que vi. Mas estou lhe dizendo e avisando que o arrebatamento está próximo. Eu li em Joel 2 verso 28, é uma das últimas profecias. Todos eles foram cumpridos. Esta profecia é a única que não se cumpriu, e eu lhes digo agora que está se cumprindo. Muitos jovens estão se levantando e pregando a palavra de Deus. O diabo quer fazer um exército de jovens, mas o Senhor é mais poderoso. E se você realmente aceita o Senhor e quer servi-lo, Ele lhe dará força para vencer o diabo, para que você possa pregar a palavra em todo o mundo, assim como Ele ordenou na Bíblia. Ele me disse que eu tinha uma missão, e essa missão era contar a todos os jovens sobre minha visão. Mesmo que eu não queira fazer isso, é um mandamento que o Senhor me deu, e eu o cumprirei. Quando voltei ao meu corpo, acordei e me encontrei no hospital. Olhei em volta e vi agulhas em meus braços, coisas verificando meu coração, tubos. Logo meus pais entraram e eu comecei a chorar. Eles pareciam muito loucos, mas o Senhor me disse para contar tudo a eles, e foi o que eu fiz. Eu lhes contei tudo. Quando a enfermeira entrou, ela nos disse que eles estavam muito preocupados comigo. Ela disse que eu iria embora e depois voltaria, depois sairia e voltaria. Eu estaria inconsciente e então consciente novamente. Isso aconteceu 3 vezes. Disseram que numa dessas vezes eu não queria voltar, e ficaram preocupados comigo. Disseram também que sairia espuma da minha boca, e eu balbuciaria palavras que eles nem entendiam. Também naquela noite minha mãe estava tendo pesadelos. O cachorrinho com quem durmo entrou no quarto dos meus pais e coçou o braço da minha mãe e tentou acordá-la. Quando ela acordou, ela foi até o meu quarto e viu os travesseiros arrumados lá. Ela pensou que eu estava lá, então ela voltou para seu quarto. Então ela viu luzes da polícia do lado de fora da janela. Quando ela olhou pela janela, ela viu policiais andando até nossa casa, então ela acordou meu pai. A polícia disse a eles para ligar para o departamento de polícia para descobrir sobre mim. Meus pais descobriram que eu estava embriagado no hospital. Naquele momento, o Senhor falou com meu pai, e disse para ele não se preocupar, porque tudo estava nas mãos dele, então meu pai não se preocupava. Passei 3 dias no hospital. Uma semana depois, conversamos com os detetives e eles nos contaram sobre aquela noite. Disseram que a outra garota com quem eu estava também não devia sair, e o pai dela ficou todo preocupado. Ele foi procurá-la, dirigindo por aí, mas não conseguiu encontrá-la. Então ele foi ao departamento de polícia,
e a polícia anunciou o tipo de carro que meu amigo estava dirigindo para todos os carros de patrulha. Um certo oficial de folga estava do outro lado da rua em uma concessionária de carros. Ele estava querendo comprar um carro usado. Ele olhou e viu o carro do meu amigo, então chamou a polícia. Quando a polícia foi investigar, o carro da minha amiga estava estacionado em outro local, então eles não sabiam onde ela estava. Estávamos no segundo andar no quarto de canto. A polícia queria começar por aquela sala e descer para verificar cada sala, perguntando pelo dono do carro do lado de fora. Eles não estavam procurando pela garota, eles estavam apenas procurando o dono. Quando eles bateram na nossa porta, eles abriram a porta e me viram no chão. Mas então eles foram embora. Meus supostos amigos pensaram que a polícia foi embora para sempre, mas na verdade eles foram buscar uma ambulância. Logo outros policiais vieram até lá para ver o que estava acontecendo. Quando abriram a porta, naquele momento meu amigo, aquele com quem eu estava falando, aquele em quem eu confiava, estava a ponto de me estuprar. Mas o Senhor usou a polícia para impedir tudo isso, e eles não fizeram nada comigo. Por isso agradeço ao Senhor, porque Ele teve misericórdia de mim. E também as orações dos meus pais. Estou falando com vocês, pais. Nunca pare de orar pelo seu filho. Se eles não estão andando com o Senhor, continue orando por eles. Nunca desista. Meus pais nunca jogam, e veja onde estou agora, pregando a palavra de Deus, dizendo aos jovens para virem servir a Deus, porque eles precisam dele. E quero dar uma mensagem a todos os jovens. Quero que pensem em si, examinem-se. Pense, porque eu deveria me importar com o que alguém diz sobre mim. Eu costumava pensar no que as outras pessoas poderiam dizer sobre mim, mas agora entendo que elas nem se importam comigo. Eles não estarão lá quando o Senhor estiver bem na minha frente. Lembro-me de quando estava diante do Senhor, meu amigo não estava lá para me ajudar, minha família não estava lá para me ajudar, meu pastor, a igreja não estava lá para me ajudar. Eu estava lá sozinho e tive que me defender. Na frente dele você não pode mentir, porque ele é tão santo. E quando eu estava lá, eu não sentia que pertenço lá, porque eu estava em pecado, e no céu é sagrado. Eu lhe disse hoje que se você não aceitou o Senhor Jesus, aceite-o hoje. Esta é a decisão mais importante em toda a sua vida. Não estou lhe contando tudo isso para assustá-lo até o céu, mas para que você possa ver a misericórdia, o amor que Ele tem por nós. Ele, o Pai, enviou seu Filho para morrer por nós. Assim, cada pequena gota de sangue derramada perdoaria todos os nossos pecados. Se você quer aceitar o Senhor, essa é a decisão mais importante da sua vida. Venha para o Senhor. Não se importe com o que os outros dizem sobre você. Se você quer servir ao Senhor, então faça de todo o coração, não diga apenas com a boca, diga com o coração e a mente. Não se preocupe com o futuro, preocupe-se com hoje. Você nunca sabe quando vai morrer. Tenho apenas 15 anos, e na minha cabeça nunca pensei que ia morrer aos 15, nunca. Mas você precisa pensar sobre isso. Minha vida não é minha, sua vida não é sua. Estamos emprestando nossas vidas pertencem a Deus. Tiramos vantagem disso não nos importando, indo ao mundo, fazendo as coisas do mundo. O mundo tem muitas coisas a oferecer, mas lembre-se de que Deus tem ainda mais coisas a oferecer. O mundo tem inferno e morte, mas Deus tem vida eterna. A vida eterna é para sempre. Agora, se você quer aceitar o Senhor, eu quero que você incline a cabeça e feche os olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus eu venho a Ti, ó meu Senhor Deus. Neste momento quero aceitá-lo como meu Salvador. Quero que você venha à minha vida. Como a irmã disse sobre seu testemunho de que o inferno é real, ela estava lá. Senhor Deus, eu não quero ir lá, eu não quero nem pensar em ir lá. Senhor Deus, peço-te que me perdoes por todos os pecados que cometi. Perdoe-me por tudo que fiz. Cada pequeno pecado secreto, meu Senhor Deus, eu os revelo a Ti, então, por favor, perdoe-me por tudo isso. Senhor Deus, eu creio que Tu morreste na cruz e que Tu ressuscitou dos mortos.
Eu creio que tu entrarás no meu coração, e que tu reinarás no meu coração, e estarás no meu coração. Eu lerei tua palavra, e estarei mais na palavra. Eu irei à igreja, meu Senhor Deus, porque eu sei que tu estás lá na igreja. Você disse que quando 2 ou 3 estão reunidos, você está lá. Meu Senhor Deus, eu quero estar onde tu estás. Eu oro tudo isso em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, quero recebê-lo no reino dos céus. Agora você tem irmãos e irmãs em todo o mundo. Esta é a decisão mais importante que você vai tomar. Então não tire vantagem dela. Não volte para o mundo. O mundo conduz à morte, mas Deus conduz à vida eterna. A cada momento você precisa viver como se fosse o último dia e a última vez de sua vida. Se este testemunho tocou seu coração, dê-o a um amigo, para que ele também aceite Deus em seu coração. Não deixe esse tempo passar, porque esta pode ser sua última vez. O inferno é real, eu fui lá.